Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pod Discos. Eu sou o Jorge Andrade. No episódio de hoje vamos falar de um disco bem legal agora, que está completando 60 anos. E aqui estou com meu amigo aqui, Gleidson Alves. Se apresente aí, Gleidson. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah. Opa, não, desculpa. E aí, pessoal, beleza? Olha, hoje estamos animados aqui com Beatlezeira. Vamos que vamos. Pô, bem, teria acabado esse episódio agora, mas enfim, esquece. Mas aí eu lembrei de outro. She loves you, yeah, yeah. Não é karaokê, tá, Gleidson? Aqui não é karaokê. Brincadeira da parte, então. Hoje vamos falar de um disco bem conceituado, enfim. Rubber Soul dos Beatles. De 1965, essa pérola aqui, né? Que isso aqui é vinil brasileiro com essa capa que a impressão deixa parecer que os Beatles tocou hepatite, né? Infelizmente, mas enfim. Mas aí, te pergunto, Gleice, então, qual é a sua relação com os Beatles e esse disco? Eu vou contar uma historinha aqui que eu nunca ouvi ninguém contando em podcast nenhum, tá? Mas eu acredito que seja a realidade de muita gente. Eu conheci Beatles através de outros artistas. Fivers, Roberto Carlos, Zezé de Camargo e Luciano... artistas que fizeram... cara, And I Love Her foi uma das que eu mais ouvi na minha infância. A versão Eu Te Amo, que inclusive era trilha sonora de novela da Globo. Então, assim, foi com isso... Lembra que o Zezé de Camargo fez uma música Que Saudade dos Beatles com o Riff de Comes the Sun? Então, eu nem chego nessa parte aí, mas assim, basicamente... eu lembro disso, isso aí eu lembro. Então... e foi assim que eu comecei com Beatles, ouvindo pelos outros, até um dia ter acesso à banda mesmo, né? E, cara, não tem como você ouvir Beatles e não gostar, cara. Eu, assim, curti cada fase, assim, eu peguei, fui absorvendo, tive um pouco mais de dificuldade com a fase psicodélica, fui entender um pouquinho depois só. E, claro, né, um dos meus contatos com Beatles foi a versão de Come Together do Michael Jackson, que eu ouvi antes da versão dos Beatles. Então, aos pouquinhos eu fui conhecendo, fui procurando, aí você começa uma imersão na discografia deles, vai pegando lá desde a fase yeah, 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 até entrar na fase psicodélica, e chegar na fase mais, vamos dizer assim, mais pop do final, né? E conhecendo um pouquinho também da carreira solo dos integrantes. E foi assim que eu cheguei nos Beatles. Cara, tô aí aprendendo ainda, para falar bem a verdade, aprendendo, e até tava comentando contigo antes, né? Cara, como é difícil falar de Beatles. Parece simples, mas quando você vai mergulhar para poder analisar, não é tão simples assim. Pois é. Complica mesmo, mas eu já falei num episódio do Ruff sobre a minha relação, que é tanto que tem Come Together, inclusive, que eu falo bem baixinho. Melhor do que a original. Ok? Fica com essas aí, né? Mas aí eu já falei no episódio do History do Michael Jackson, então quem quiser também ouvir aquele episódio, a gente fala também. Não é nenhuma novidade para quem já ouviu, né? Pois é, mas quem não ouviu já é uma novidade, mas depois vai ouvir o episódio ali, enfim, né? Mas sobre esse disco, cara, às vezes eu conheci muito Beatles por causa dessas capas aqui, né? Por conta disso, né? Aí, já conheci essa capa, obviamente, antes de ter ouvido o disco todo, então, eu já conhecia pelo menos Drive My Car, Nowhere Man, In My Life, principalmente, né? Inclusive, e algumas outras assim, mas depois eu fui ouvir o disco todo que, assim, por muito tempo ele tava até entre os meus 3 favoritos, mas hoje ele não tá entre os meus 3, tá? Meu top 5, talvez. Acredito, meu top 5. Porque assim, o meu favorito eu diria o Revolver, depois Abbey Road. Eu adoro o Magical Mystery Tour, poucas pessoas citam, mas porque Penny Lane e Strawberry Fields, pronto, tem que estar acima.
não precisa estar abaixo. E Rubber Soul em quinto, Let It Be. O Sgt. Pepper não tá no meu top 5. Então então já é a polêmica que a gente quer falar, né? Então eu nunca ranqueei, mas assim, eu consigo dizer pelo menos 2 discos que são os que eu mais gosto. Help e Revolver. Esses eu posso dizer que estão ali nos meus top 3, né? Mas não sei dizer quais são os outros, não consigo ranquear. Não vou dizer que, assim, Sgt. Peppers eu comecei a gostar não faz muito tempo. Todo mundo fala do álbum branco também, assim. Eu gosto de algumas músicas. Então, assim, eu vou pincelando algumas coisas, né? O disco tem While My Guitar Gently Weeps e ao mesmo tempo tem Revolution 9, né, cara? Cara, aí eu vou dizer assim, ó, tem Back in the USSR. Helter Skelter. Mas tem Obladi que, pelo amor de Deus, né? Obladi é engraçadinha. Eu conheci ela pelo Anthology. Engraçadinha de tão ruim que ela é, pelo fato. Mas vamos falar um pouco até da ficha técnica aqui do disco aqui. Rubber Soul, o 6º álbum de estúdio dos 4 rapazes de Liverpool, foi lançado em 3 de dezembro de 1965 pelo selo Parlophone, da gravadora EMI, na Inglaterra, e pela Capitol nos Estados Unidos. Gravado entre 12 de outubro até 11 de novembro de 1965 no estúdio da EMI, em Londres, e produzido pelo grande George Martin, né, que nem preciso dizer, né? Então, falando até das curiosidades desse álbum, ele foi o primeiro álbum dos Beatles e o único que eles foram obrigados a gravar um disco para entregar no prazo que o empresário ou o produtor exigiam, né? Porque nessa época os Beatles tinham que lançar 2 discos por ano e 3 compactos por ano. Então você percebe isso. Então, tinham, né, que nessa época era até bem comum, até realmente das bandas lançarem muitos discos, assim, lançar 2 por ano. Que hoje, cara, você demora basicamente, tipo, sei lá, 6 anos pra lançar um primeiro disco, se pá. Ou 5 ou 4 no máximo, entendeu? Então demora pra caramba uma pessoa lançar um disco hoje em dia. Então, assim... Então lá em 12 dias do mês de outubro, eles gravaram 9 músicas e ainda foram os primeiros artistas pop, primeiro artista de rock que gravaram no estúdio depois da meia-noite. Então, outra coisa que meio que eles revolucionaram, né? Foi a primeira banda que gravou no estúdio depois da meia-noite. E depois, em novembro, eles gravaram 6 músicas em 6 dias. As únicas que não precisou de muita... que teve as suas mudanças, mas não foram um grande trabalho, foi a Wait, porque ela era uma sobra do Help, e o What Goes On, que era meio que um embrião de 1963, quando eles gravaram um compacto lá, From Me to You, Thank You Girl, e a One After 909, que é bem diferente da versão que a gente escuta no Let It Be, né? Que é, inclusive, uma versão que até acho melhor, é a versão dos anos 60, eu gosto muito mais do Let It Be, enfim. Mas eram músicas que estavam sendo meio que... eram rascunhos ali na época, e depois eles deram uma rearranjada ali na época. Mas antes eles lançaram o Help, no mesmo ano, que teve o filme, inclusive, todo aquele lance, que por mais maluco que seja, é um filme legal ainda de assistir. É um filme que eu acho bacana. Inclusive, eu te pergunto, você viu esse filme, inclusive? Pelo menos os filmes dos Beatles você viram? Não, eu não consegui assistir ainda. Tô devendo essa pra mim mesmo. Aliás, assim, eu tenho uma dificuldade às vezes para encontrar algumas coisas ou para buscar algumas coisas e eu coloco numa lista de pendências minhas, né? Então, por exemplo, os filmes dos Beatles, os do Elvis, eu praticamente não assisti nenhum deles. Vi algumas cenas, algumas coisas assim meio de catadão, mas eu preciso parar para assistir porque como um bom fã, eu não consigo ganhar a carteirinha se não fizer essa lição de casa, né? Mas, assim, voltando ao Rubber Soul,
assim, tem algumas coisas na época, inclusive falando de Elvis, os Beatles conheceram o Elvis nessa época aí, né? Que tem toda aquela história, né? Elvis tocando baixo, enfim. Não tem fotos oficiais, tem fotos aqueles jornalistas lá que mostram o Elvis ali num canto, o John Lennon numa outra, assim, totalmente longe, assim, sabe? E também teve aquele show do Shea Stadium também, que foi o primeiro show de rock, né? Que em estádio, né? 55 mil pessoas, se eu não me engano, aquele show. Né? Foi o primeiro show de rock em um estádio grande, assim, né? Foi os Beatles no Shea Stadium, né? Que é um show bem bacana, inclusive, também. Mas, falando aqui do Rubber Soul, que, como ele foi lançado pela Capitol nos Estados Unidos, ele teve algumas mudanças no tracklist. O que eles fizeram? Eles tiraram do disco Drive My Car, Nowhere Man, If I Need Someone e What Goes On. E botaram I Just Seen a Face e It's Only Love, duas músicas do Help. Porque como o Help em inglês não foi lançado do jeito como ele era nos Estados Unidos, ou seja, era só a trilha do filme, então as músicas que eram do lado B foram meio que colocadas nos outros discos que a Capitol lançava. Então, esse é um exemplo, entendeu? Sabe? Entendeu? E as músicas do Rubber Soul que ficaram de fora, depois entraram no conhecido Yesterday Today, que é o escolar com a famosa capa dele de açougueiro, enfim, né? Que depois eles colocaram ali. Mas... E também tem uma grande mudança na capa também no disco também, mas a gente fala um pouco até depois disso. Mas, falando até um pouco da crítica e recepção do álbum, o Rubber Soul foi altamente favorável e foi reconhecido pela crítica musical como o álbum que abriu as possibilidades da música pop em termos de abrangência lírica e musical, e como uma obra-chave na criação de estilos como a psicodelia e o rock progressivo. A revista Rolling Stone classificou em um 5º lugar em sua lista de os 500 maiores álbuns de todos os tempos. Em 2000, ele foi escolhido em 34º lugar na 3ª edição do livro All Time Top 1000 Albums, né, de Colin Larkin. Né? E o álbum foi certificado 6 vezes em disco de platina pela Associação Americana da Indústria de Gravação em 1997. Em 2013, Rubber Soul foi certificado em platina pela indústria fonográfica britânica por suas vendas no Reino Unido, desde 1994. Que também vale lembrar que, além do disco Rubber Soul, saiu o compacto Day Tripper e We Can Work It Out também, que não entrou no disco, obviamente. Mas, falando também uma história bem conhecida, né? Que o saudoso Brian Wilson dos Beach Boys, né? Tem a história que ele pirou, né? Literalmente pirou quando ele ouviu o Rubber Soul pela primeira vez, falando que ele é um tipo de disco que não tem fillers. O que é filler? Filler significa o quê? Filha da... Olha a língua! Não tô brincando. Filler que significa aquelas músicas que não são tão boas, né? Que compõem aquele disco, né? Para encher, né? Como a gente fala, né? Encheção de linguiça, né? Como a gente chama, né? E o segundo Brian Wilson não tinha nada, era um álbum perfeito, né? E então ele vai crer que depois o Rubber Soul influenciou o Pet Sounds dos Beach Boys e que os Beatles iriam se influenciado no Pet Sounds para fazer o Sgt. Peppers, né? Que tem essa história aí toda, né? Apesar que o Paul McCartney sempre demonstrou um grande afeto, né, pelo Pet Sounds, né, inclusive, então assim, não dá pra duvidar de muita coisa não, né? Mas vale lembrar que diziam que era como se fosse uma competição, né? Os Beatles lançavam uma coisa, os Beach Boys tinham que lançar algo um pouco maior, daí os Beatles tinham que lançar algo maior e eles ficavam trocando, né? E quem saía ganhando? Todos os ouvintes. Exatamente isso, né? E falando da capa e o título do disco, né? Falando assim como todo, Paul McCartney conta no Anthology que após a realização das sessões de fotos no jardim da casa do John Lennon, o Robert Freeman ele usava uma cartolina para projetar as imagens fotografadas
deixando-os num tamanho da capa do disco, que nem tinha título, inclusive, ainda. Aí, em um determinado momento, a cartolina escorregou e uma das imagens apareceu distorcida, levando os Beatles à loucura com um efeito, né? E imediatamente eles escolheram aquela imagem e pediram que fosse reproduzindo o mesmo efeito distorcido. E nesse momento também tiveram a ideia do título do disco, né? Rubber Soul, ou seja, a alma de borracha, né? Trocadilho com Rubber Soul, né? Que é a sola de borracha, né? Além de também ser uma referência ao Soul Music também. E o logotipo com o título do disco foi produzido pelo artista Charles Friend. E a foto levemente foi deformada, com os Beatles portando um ar mais sério, mostrando que eles estavam mudando basicamente o estilo, né? Não era aquele estilo mais né? Era um estilo mais maduro, né? Se for analisar, né? Já é um estilo um pouco diferente, né? Como que eles estavam. E, segundo o John Lennon, né? Ele apelidou esse disco como o álbum da maconha, né? Porque, segundo eles, estavam meio que parecendo que estavam chapados com olhos vermelhos, enfim, né? E que, de certa forma, em algumas músicas... enfim, seguimos em frente. Então... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, e uma das coisas que eu tava analisando nesse disco. Seria o Rubber Soul o último disco da fase mais, vamos chamar, da primeira fase ali mais dos Beatles, antes de entrar na fase psicodélica que viria com o Revolver? Cara, eu acho que ele é mais ou menos, ele é o começo de uma nova era dos Beatles, mas também ele é um final de uma outra era. Porque, assim, tem músicas que até daria pra você falar, pô... Alguma coisa com cara de Help e outras com cara de Revolver. É uma mistura, é o meu termo, vai. Porque como ele é um disco meio que de transição, se daria pra dizer... Sabe, eles estavam saindo... O Help já é um disco um pouco mais maduro. Comparado ao que... Você pega Got Your Heart Love Away, você pega músicas tipo Anísio... Ele é mais maduro, mas ele ainda soa... vamos dizer assim, mais simplista, como era o som dos anos 60 dos Beatles, do começo ali da década, onde eles faziam uma coisa mais leve, né? Essa é a impressão que eu tenho. Por isso que aqui o Rubber Soul, ele meio que joga pros dois lados. E tem algumas coisas que soam mais leves, como era, e já começa a trazer algumas camadas a mais que viriam para frente, né? Por isso eu joguei a pergunta aqui para ver se o pensamento é igual, né? Essa pelo menos é a impressão que eu tenho quando eu pego essa sequência da discografia dos Beatles. É meio que isso mesmo. Acho que ele é uma mistura ali, se for analisar. Mas eu te pergunto, o que você acha dessa capa desse disco? Cara, eu acho essa capa legal. Ela ela traz essa coisa diferente, né? Você não tem uma imagem reta, normal, ela tá inclinada, ela tá alongada, e outra, eu não sei, mas eu comparo ela muito com Beatles for Sale. É como, sabe, é como se tivesse, assim, como se fossem ideias parecidas, mas daí aqui no Beatles for Sale a gente fez o comum. No Rubber Soul a gente deu uma mudada, a gente já, sei lá, tentou puxar para uma coisa mais viajando. Eu não sei, para mim fica essa sensação. Eu gosto, é uma capa que eu gosto, assim... Eles sempre gostaram de criar coisas diferentes, né, para as capas. Exatamente. Mas Beatles for Sale é a capa Rolling Stones do disco dos Beatles, né? Porque olha a carinha deles aqui, né? Só que aquela cara mais sério aqui, né? Sabe? Então... E o Between the Bottoms, né? Basicamente parecido com essa capinha aqui, né? Quase. Vai ver, né? Galera, vamos colocar todo mundo um do lado do outro, a gente tira as fotos, depois vocês usam aí. É verdade, né? É tipo Super Mario 2, já tinha uma coisa pronta, muda o bichinho ali pronto e coloca aí. Entendeu? Tipo... Ou sei lá, vamos fazer aqui a chapa para colocar no documento. Pois é. Cara, a versão americana, eu não sei se você viu a capa dessa versão americana, é um pouco diferente, né? O tom dela.
Parece que o tom dela é mais natural, sabe? Ele parece que realmente a foto foi tirada daquele jeito até mesmo, né? Por mais que ela seja meio que inclinada, não tá numa rotação certa, mas o tom das cores das árvores ali, sabe? Porque na capa brasileira parece que estou com hepatite. Na capa inglesa, né? Sabe? Você percebe uma diferença, mas tipo assim... Mas acho que no americano a capa tá até melhor. Em um tom, assim, tá... Das cores ali, eu acho que ele tá bem melhor ali. Apesar do tracklist maluco. O que muda mais são as cores, né? Não exatamente a capa. Até a cor do logo é diferente, né? Um pouco mais marrom do que o laranja, né? Também, então muda também isso ali, né? Também. Mas, inclusive, esse disco, ele foi o primeiro disco do Brasil, dos Beatles, que foi lançado de uma maneira igual ao inglês. Não mudaram nada, porque aqui assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil também tinha uns discos esquisitos brasileiros, com o próprio Help, que o lado B tinha Ticket to Ride, I'm Down, I Feel Fine, Thank You Girl e Ask Me Why As I Love You. Tipo, música lá de 63 são usadas de 65, é brincadeira, né? Então, isso. E ainda, o Robinson foi lançado em mono, só foi ser lançado em estéreo lá para depois, aqui no Brasil, pelo menos, né? Demorou para ser lançado. Então, mas falando aqui, o que eles têm aqui de ficha técnica aqui no disco, aqui ó, a formação, né? John Lennon, vocais de apoio, guitarra e órgão, em Think For Yourself e pandeiro. Paul McCartney, vocais de apoio, baixo, guitarras acústicas e solo, piano e maracas. George Harrison, vocal principal, vocais de apoio, guitarra solo, guitarra rítmica, acústica e citra em Norwegian Wood, e maracas e pandeiro. Ringo Starr, bateria, pandeiro, maracas, pratos, órgão, né, em Looking Through You e, obviamente, vocal, né, na What Goes On. Além da participação do George Martin, né, que ele toca teclado ali, e também do Mal Evans, que era um dos caras que também estava por trás dos Beatles, que toca órgão também nesse disco também, né? Enfim. Mas eu já te pergunto, então, para você, qual que é o destaque dessa formação aí dos quatro? Perguntinha difícil essa, hein? Dá pra destacar alguma coisa? Dá pra dizer que eles estão bons, né? Eu acho que o destaque é quando eles trabalham em conjunto. Quando eles conseguem harmonizar o conjunto, funciona divinamente. Tem, claro, elementos ali, em algumas faixas, tem um ou outro se destaca um pouquinho mais, normalmente no que é de competência deles, né? Mas, assim, cara, eu não consigo destacar ninguém aqui, falar assim, quem brilhou mais nesse disco foi fulano. É complicado, eu diria, mas o John e o Paul, apesar do George já tá mostrando ali, pra mim ele já tá assim, começando ainda, mostrando as suas diferenças, enfim. O Ringo, que coitado, né, cara? Eu vou falar melhor do faixa-faixa, melhor falar do faixa-faixa. Algumas coisas eu vou comentar também no faixa-faixa, mas sim, fiquei em cima do muro mesmo. Apesar dele tocar uma bateria como ninguém nesse disco. Então, é isso que eu tenho a dizer. Mas, enfim. Porque é aquela história. Se colocasse o John Bonham nos Beatles, não teria como, né? Entendeu? Então, né? Porque o Ringo era o batera certo pros Beatles, né? Então não daria muito, não. Bom, se o John Bonham tocasse nos Beatles, não existiria a primeira fase. Não teria como fazer a fase porque não cabe, né? Não cabe. Seria uma coisa mais... To Ride, cara. Imagina Ticket to Ride, cara. O Paul McCartney ia falar, pera ali, né, meu pai, né? Tá sendo uma manada de elefante, né, porra? Não, vamos lá. Como é que você faz Help com o John Bonham? Não dá, não funciona, não existe. Não, nem o Keith Moon conseguiria tocar. Não teria como, não. Talvez, que olha só a bomba que eu vou jogar aqui e deixa pra pensar. Phil Collins na bateria. Funcionaria. Não, sério? Enfim, o disco começa com a música Drive My Car. Baby, you can drive my car.
que a letra, né, dessa música, que por mais que ela pareça até uma música meio que... Acho que ela é um bom começo de disco, eu dizer. Mas assim, apresenta uma história de uma interesseira e que fala que quer ser uma estrela, enfim. E quer um homem como motorista e para também serviços suspeitos, né? E que, pelo que eu ouvi dizer, esse Baby You Can Drive My Car era uma expressão... não sei se é verdade, mas pelo que eu ouvi dizer, eu lembro de ter ouvido em algum lugar que era uma expressão bluesística, que era tipo... Baby, vamos... Assim, né? Sabe? Só que assim... que eu não duvido, mas enfim. Eu gosto dessa música, eu acho uma boa música de abertura, falando, né? Acho o vocal do Paul bem bacana ali, cantando de boa, o solo de guitarra é legal e tal. Só me complica um pouco o pipi, pipi, yeah, que me deixa um pouco com vergonha, sabe? Eu acho meio cafona essa parte, mas, tipo, precisava? Não precisava, eu acho, mas enfim. Mas eu gosto. Cara, essa é uma música que tá no repertório do Paul McCartney até hoje. Pois é. Pra ver como ela transcendeu, né? Mas o engraçado dessa música é que, assim, se você não prestar atenção no que diz a letra, ela parece uma música animada e inocente. Então. Ela, assim, pelo menos ela soa pra mim com justamente isso, né? É um disco que começa com uma música animada e inocente, sobre, né? Aí tá, sobre uma garota que quer ser uma estrela. Mas quando você vai a fundo na letra, como você comentou, opa, não é tão inocente assim, né? E aí o detalhe que eu percebo, igual a gente estava comentando sobre transição, sobre mudanças, estilos, Drive My Car ainda me soa como uma música que poderia estar no Help. Acho que ela funciona, ela tem um estilo ainda do Help. Se pá, até do Please Please, em algumas partes aí do quando eu digo assim, eu coloquei no Help por ser o disco anterior, o disco anterior ao Rubber Soul, mas poderia encaixar como essa primeira fase dos Beatles, que eu considero um pouco mais simples, até pelo período, né, aquele início dos anos 60, que as músicas elas tinham um estilo um pouco mais simples do que a gente vê anos depois, né? Então, para mim, caberia facilmente ali. Ela combina um pouco com a Saw Her Standing There, um pouco... Aquele estilo Paul McCartney, né? Aquele estilo Paul McCartney de composições do início ali. Exatamente isso. Mas indo para a próxima, Norwegian Wood, This Bird Has Flown. Que... Por mais que ela seja conhecida como a primeira música a conter com a cítara, né, no disco dos Beatles, não é bem assim, porque na versão americana, no Help, contém uma instrumental chamada Another's Hard Day's Night, que é um medley com um monte de música do Hard Day's Night, assim, né, que tem uma cítara ali, mas ali foi um disco americano, não foi nem a versão oficial, não é essa. Mas falando em Rolling Stones, um rapaz chamado Brian Jones fez essa cítara em aonde? Paint in Black. Isso em 1966. Um ano depois. Então, deu tempo de copiar. Então, apesar de achar Paint in Black melhor do que Norwegian Wood, já deixa polêmica aqui, né? Enfim. Uma música bonitinha, claro, só que eu acho ela um pouco... Ela dá uma acalmada, sabe? Tipo, começa bem, aí depois dá uma acalmada ser tão rápido, entendeu? Então, assim, a letra fala porque o John, ele teve a ideia para a música durante as suas férias, né, com a esposa dele na época, que era a Cynthia, na Suíça, e a letra falaria sobre um relacionamento extraconjugal que o Lennon meio que mantinha na época. E a segunda letra diz isso. Cara, é uma música boa, eu gosto, mas assim, eu gosto de ouvir ela um pouco, tipo assim, se ela fosse um pouco mais pra frente, acho que até daria, sabe? Mas, enfim. Mas eu acho bacana ainda. Falar um pouco dela. Então, eu vou repetir a palavra inocente.
ela soa também inocente, justamente porque ela tem um vocal mais suave, né? Como você falou, acaba quebrando ali o ritmo, mas eu acho que encaixa bem com a música. Não sei se com a posição dela no disco, mas encaixa bem com a música. E aqui, né, justamente por conta da cítara, você já começa a perceber que o som já vai ganhando alguns elementos que vão começar a aparecer mais no que os Beatles fariam dali para frente, né? Então aqui você já começa, se vamos dizer assim, se Drive My Car olhava para trás, no Read Wood já olha para frente. Né? Você tem essa diferença aqui. E aí você também vai intercalando, né? Paul McCartney, John Lennon, Paul McCartney, John Lennon, e cada um fazendo uma coisa diferente do outro. Exatamente. Meio que isso mesmo. E agora indo pra próxima. You Won't See Me. If you won't see me. Que foi escrita pelo próprio Paul, né? Que é sobre um relacionamento que é um relacionamento complicado de falar, né? Que é o relacionamento dele com a Jane Asher, que foi a primeira esposa que ele teve, né? Que foi até 68, por aí, sabe? E foi até uma inspiração para algumas músicas dele, tipo And I Love Her, do A Hard Day's Night, enfim. Ela foi gravada durante a última sessão dos Beatles para esse álbum e foi escrita na casa dos pais da Jane, né? Quando ela estava se apresentando, quando ela se afastava, né, temporariamente dele para atuar uma peça de teatro, que a música meio que relata, tipo, a frustração e a vulnerabilidade dele por não contatá-la, enfim. Porque é aquela coisa, né? Porque diz que ele queria que nem fosse a Linda, que foi pra frente, foi anos depois pra ele, tipo, não queria ficar assim do lado dele e tal, não queria que ela fosse atriz e não fosse outra coisa, entendeu? Então, era uma relação realmente difícil mesmo, que a própria We Can Work It Out foi escrita durante um relacionamento, alguma briga que ele teve com ela, diz isso. Então, é o que você percebe. Cara, eu gosto dessa música pra caramba, eu adoro essa música, eu acho uma música bonitinha ali, apesar da letra ali, mas é uma música bonitinha, lá, você me pega, então adoro essa música. E tem o Mal Evans tocando órgão, né? É o Paul Carentão, né? É o Carentão que tem que estar ali com a mulher do lado. Depois ele vai reclamar do John Lennon fazer isso, mas, né? É legal criticar os outros quando você não olha pro seu, né? Então, tudo bem, vamos lá. Eu gosto, é uma música que o refrão dela fica na cabeça, né? Você fica muito com aquela frase, you won't see me, tanto que ele repete, fica na cabeça, né? E pra mim também é mais uma música que lembra essa primeira fase dos Beatles. A impressão que eu tenho, assim, essas composições do Paul, principalmente as do começo do disco, são muito mais voltadas para o período anterior, né? A fórmula, vamos dizer assim, das músicas anteriores do que ele faria para frente. Exatamente. E agora chegou, cara, Nowhere Man. O que eu tenho a dizer para essa música, cara? É uma das melhores músicas dos Beatles, na minha opinião, essa daí. Não tem nem o que dizer essa música. Que parece até meio continuação do outro. Inclusive, quando eu vi essa música pela primeira vez, eu estranhei, porque tem Nowhere Man, eu pensei, que isso, pô? Repetiu uma música do nada, pô, porque como a outra tinha um lá, eu pensei, eita. Será que é a diferença vocal ali, enfim, mas... Enfim, ela nasceu um dos sentimentos de isolamento do Lennon em a sua casa, né? E onde ele passava muitas horas em contemplação solitária, longe do caos da Beatlemania, né? Nessa época aí, essa música. Então, cara, música maravilhosa, música, cara... Tem que dizer, é uma das minhas favoritas da banda e pra mim, das melhores do disco, se pá. Falei o que sem dizer. Então, essa música tem a assinatura do John, né? É muito a cara do John, estilo do John, jeito do John. Ela... Você percebe que tem mais trabalhos vocais, né? Que era uma das características dos Beatles ali, a harmonização vocal, que é uma das coisas que eu acho fantástica que eles faziam. E aí fica mais com a cara
aquilo que eu comentei antes, né? De quando eles trabalham em conjunto. O quanto é grandioso enquanto eles trabalhavam em conjunto, enquanto eles faziam as coisas como um grupo, né? Aqui, para mim, soa ainda isso. Então, é uma música que realmente merece destaque. E eu, assim, não vou dizer que é uma das músicas que eu ouço bastante, que eu conheço bastante, que eu falo assim, Beatles, Nowhere Man, não é. Mas ouvindo o disco, eu me identifiquei bastante com ela. E agora indo, Think for Yourself. Que pra mim, acho que essa aí é a primeira esquisitice do George Harrison dos Beatles. Depois você vai ver Love You Too, The Inner Light. Você vai ver aquela esquisitice de Diana dele, né, ali, né? Já começando já aqui, né? Rapaz, tão zen, tão tranquilo. Menino tão bom. Menino bom, cara, o Harrison amargo daquele jeito, como um limão, deixar no sol, pelo amor de Deus, né, cara? É como não, né? Então, é um alerta excepcionalmente duro sobre os perigos de deixar mais ações sem retificação e a inspiração por trás da música é totalmente conhecida. O próprio George, na autobiografia dele, que é I'm Mine, de 1980, ele afirma que ele não lembra da origem dessa música, de quem que foi inspirada e quem que veio, enfim. Enfim, cara, essa aí é uma primeira música meio... Ela é uma música que tem meio que uma diferença, sabe? É uma música meio esquisita, vai. Acho que se uma pessoa pra ouvir, ela vai estranhar, sabe, o disco aqui. Tipo, o disco ele tá indo no lance, aí chega essa faixa e pensa, pô. Mas aí eu não gosto dessa música, não é uma música que eu acho tão... não é das minhas favoritas do George nos Beatles, mas é legal ainda de ouvir no disco. Eu já vou contra você. Até que enfim. A gente tava muito combinando. Cara, eu já gosto dela justamente porque ela soa diferente das 4 músicas anteriores. E assim como eu falei ali na Nowhere Man, ela tem a harmonização vocal deles que eu sempre considero como um ponto forte. Quando eles conseguem trabalhar juntos ali, essa questão vocal, é muito legal. E aí vale lembrar de um detalhe, né, que a gente nunca tinha comentado por aqui, mas que os Beatles, né, foram uma das maiores referências para o Titãs, para o que eles fariam anos depois em questão de harmonização vocal, porque os Titãs também trabalharam muito isso, né, de juntar todas as vozes e ir fazendo, criando ali um conjunto que fica muito muito legal. Talvez depois eles perderam um pouco isso, né? Mas os Beatles também depois perderam isso. Mas eu acho fantástico nesse sentido. E aí, Think for Yourself me ganha nessa parte. Porque ela é diferente, é a primeira música do George Harrison no disco, e ela traz uma coisa diferente daquele comum, vamos dizer assim, do comum que os Beatles estavam fazendo nas músicas anteriores. Não que o comum dos Beatles não seja bom, né? Longe disso, mas justamente por ser diferente. Inclusive, falou uma coisa que eu esqueci de dizer. Esse é o primeiro desde o A Hard Day's Night com composições originais. O disco inteiro só composições originais, porque o Beatles for Sale, o Help tem músicas que são covers ainda, né? Que eles estão fazendo, né? Mas... copia, mas é original. Agora indo para a próxima, The World. Que demonstra um fervor quase religioso, com o John e o Paul atuando como evangelistas. Isso é uma nova revelação sobre o amor, né? Que diz que a música é. Cara, essa música, se o John não chamou esse disco o álbum da maconha, acho que essa música representa. Porque essa aí, pô, cara, se os caras não estavam lesados de maconha, pelo amor de Deus. O Ringão tava cheirando tudo, se pá, saindo fumaça do nariz dele, se pá. Aqui, ó. Só na dancinha. Opa, não dá pra ver no Spotify, mas pra quem tá vendo no YouTube. Pois é, cara, não tem como não, cara.
Essa é a música de maconheiro mesmo dos Beatles aí, que eu te falo. Essa aí, deu. Eu gosto disso aí. Eu acho melhor do que Ticket for Yourself, inclusive. Até. Vou concordar contigo. Foi uma das que eu mais curti nessa audição do disco. E apesar dela propositalmente ficar repetindo o tema, eu gosto de como ela gruda na cabeça. Né? Ela gruda na tua cabeça e você se deixa levar pelo ritmo. Então, assim, é bem o que você falou, né? A viagem total ali, você fica e fica. Mas ela tem um ritmo legal, então você acaba meio que deixando de lado a viagem e vai embora. Não tem como, eu não tenho como não rir disso agora, porque eu ouvindo, eu tava pensando uma coisa, daqui a pouco você falou, eu fui para um outro lugar que é muito engraçado. É uma viagem maluca mesmo, puta merda. Total. Enfim. Agora indo pra próxima, ainda agora mais romântico, agora, Michelle. Uma das músicas mais antigas, né, do Paul, tendo a sua origem em 1959. Né, o elemento francês, por sua vez, foi inspirado nas festas realizadas por Austin Mitchell, que era um dos tutores de Lennon no Liverpool College of Art, né? E potencialmente a inspiração por trás do título da música, né, que diz que o Paul cantava isso aí pra meio que mostrar que sabia do francês, enfim, né? Que, cara, vou te dizer, cara, eu nunca, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu não tinha reparado que ele tava cantando francês. Do Michel Mabelson. Eu não percebi que ele tava cantando em francês. Depois eu olhei a letra, eita que pariu, cara. Cara, essa música eu acho muito bonitinha, cara. Ela tem ela é simplória, uma música mais românticas ali do Paul, né? Que o Paul, ele faz umas músicas mais românticas mesmo do que o John Lennon, né? Porque o John Lennon faz música romântica, mas é aquele romântico mais sofrência, né? Pagode de sofrência, né? Então, já o Paul, ele é algo mais de amor mesmo, né? Se for analisar. Então, é uma música que eu adoro. Fecha o lado A bem ainda. Então, pra mim é uma música bonita ainda. Quer que eu fale? Pode. Não? Tá bom, vou falar. Eu já acho ela um pouco mais chata. Eu não sei se também tem uma questão assim. Eu não sei se eu cansei de ouvir ela, porque é uma música que eu já ouvi muito, né? Mas ela não me prendeu no conjunto do disco. Pode ser que separada ela fique um pouquinho melhor. E aí também tem uma outra questão. Se a gente for pensar, você vem de The World, que tem uma outra pegada, para Michelle, acho que quebra muito. Não sei, talvez isso tenha me deixado assim meio tipo, putz, que chato. Parece que tá tão na loucura lá do Joe in The World, aí você vem pra Michelle. É que o cara, ele tava numa loucura e depois ele se apaixonou, entendeu? Essa é a questão. Deve ser, então eu não consegui acompanhar, desculpa aí, pessoal. Não consegui acompanhar essa sequência, mas assim, não tô dizendo que a música é ruim, não tô dizendo que ela não seja, né, que ela não tenha qualidade. É que nessa audição, para mim, ela meio que ela não me pegou. Ela, assim, ficou chatinho pra ouvir, ele não me deu vontade de ficar escutando. Indo pra próxima, que é abrindo o lado B, What Goes On. Cara, eu vou te dizer, cara, Ringo nessa música. Cara, o Ringo, cara, tinha que ter uma música melhor pra ele, pra dar pro cara, porque pelo amor de Deus, né? What Goes On. Cara, música simplória, música que não tem muito a dizer, sabe? É a primeira composição, a primeira música com creditado a Stark, né? Starkey, né? Que é Lennon McCartney Starkey. Só que aí o Ringo, ele até brinca, ele fala, eu escrevi 5 palavras de um negócio, quando escrevi 5 partes ali, pronto, e só foi creditado por causa disso, entendeu? Nem escrevi toda a música, ele brinca com isso. Cara, mas a música... Não é porque o Ringo, ele tem muita música na carreira solo dele e amassa isso aí. Essas músicas que davam pra ele cantar. Acho que o que eu daria pra dizer, cara, Pós, eu gosto, quando ele canta no Please Please Me, eu gosto de Ronnie Don't, que é do Talvez Fosse Eu e tal, que apesar de ser uma cover, enfim. Mas também eu gosto de... Acho que no
o Yellow Submarine para frente, aí ele começou a melhorar. Apesar de If I Help My Friends não ser uma das minhas amores da vida, vou dizer. A versão do Joe Cocker é melhor, por exemplo, né? Mas, por exemplo, no álbum branco do Pass Me By, aquela Good Night, que é uma balada que ele fez com o Julian Lennon, por exemplo, que era o filho do Lennon, o primeiro filho dele e tal. Sabe, aí começou a melhorar melhor. Ele começou a ficar bem melhor nas músicas dele, nos Beatles. Mas enfim, é isso que tem a dizer. Fala um pouco dela. Eu vou te dizer o seguinte, assim, eu não conheço dos 4, a carreira solo do Ringo é que eu menos conheço, né? E dentro da carreira dos Beatles, eu também nunca dei muita atenção para as músicas dele. Mas a impressão que eu tenho, assim, sobre a música, primeiro é que é uma música do Ringo com a cara do Ringo. Né? E ela tem essa assinatura dele, né, esse estilo. E eu tenho essa impressão de que as músicas dele são assim, né, um pouco mais simples, um pouco mais aceleradas, com bateria simples e com um que é animado. Parece que todas as músicas são dessa forma. Eu não sei se sou eu ouvindo errado, né, mas a sensação que eu tenho é que normalmente as músicas do Ringo nos Beatles são dessa forma. Aceleradinha, bateria bem simples e animada, né? E aí eu concordo contigo. A Little Help From My Friends, eu prefiro a versão do Joe Cocker, e também é uma música que eu confesso que eu já meio que saturei de tanto que eu ouvi. Mas... saturou também. Então. E aí fica nessa, assim... Pra mim tá ali, vamos dizer assim, uma música nota 5, que cabe dentro do disco para dizer assim, ó, tem uma do Ringo, beleza. Enfim, agora indo para a próxima, Girl. Que essa aí, né, é o quê? Maconha, obviamente, né? Não, capaz, ele tá respirando, coitado. Porque ele, né, teve que fazer muita força. Quem respira, assim, né, puxou todo o ar com esse negócio, pô, pelo amor de Deus, soltando de volta, eita, meu Deus, saindo fumaça até o teto, rapaz. Não tem como essa não, cara. Isso aí não tem como não. Que, inclusive, eu não sei se você ouviu, tem uma parte da música que você percebeu que o Paul e o George ficam cantando atrás do John, fica... Sabe o que eles estão querendo dizer? Sabe o que é isso? Você fica... Quinta série é foda. Tits. Rapaz, Beatles não era tão inocente assim não, né, rapaz? Como não? Os menininhos tão ajeitadinhos, tão quietinhos. Franjinha, enfim, né? Não, os rebeldes eram os Stones. George Martin olhou e falou, vocês são safadinhos mesmo, né? Teta, pelo amor de Deus, não dá pra dizer nada, enfim. Mas... Me diz uma coisa, Girl é uma balada? Cara, eu diria que é uma balada, sabe? É uma baladinha, é que nem Michelle, cara, é uma Michelle ali quase, né? Só que ela tem um pouco mais de... Assim, eu gosto mais de... Hoje, eu não sei se é melhor, mas eu gosto mais de Girl. Se eu for pra escutar agora, eu gosto mais de Girl. Posso dizer o que eu pensei, tá? Porque assim, ó, pra mim ela não me pegou. Tá? É outra música que também não me pegou. Eu acho que o John tem baladas mais inspiradas que Girl, né? E outra coisa que eu acho que atrapalha é que ela está entre duas músicas com ritmo mais pra cima, e aí ela fica deslocada. Ou, sei lá, você quebra muito o ritmo. Você vem de What Goes On, que, como eu falei, é uma música animada, e a que vem depois também é uma música, né, mais pra cima, mais aceleradinha. Pode ser que ela funcionasse melhor num outro momento do disco, sei lá, junto com Michelle, junto com outra balada. Cara, não sei. A impressão que eu tenho é assim, claro, eles não queriam começar o lado B com uma música mais calma, né? Então coloca uma música mais agitada. Mas talvez deixasse então duas musiquinhas mais agitadas, depois você dá uma quebrada no ritmo. Não sei.
A letra meio que explora a noção da mulher ideal e aporta os sentimentos de Lennon em relação ao cristianismo, né? Em termos de letra, entretanto, a música apresentava uma figura feminina fatal, o tipo de garoto que você quer tanto que chega a sentir pena, né? Por quem o protagonista da música se sente irremediavelmente atraído, né? Eu diz isso aí, né? Eu gosto da música, acho que ela tem assim, é quase uma Michelle, só que uma versão ali do Lennon e tal, com uma letra totalmente diferente, muito menos pouco romântica, eu acho, né? Então eu tô sendo coerente, né? Porque se Michel não me agradou, eu também não, tá tudo certo. Pois é, enfim, né? Aí vamos lá, né? Vamos pra próxima. I'm Looking Through You. Mais uma que eu falei, né? Que foi inspirada em um dos entendimentos entre o Paul e a Jane Asher, né? Que era a esposa dele na época. Essa aí é aquela música bonitinha, mas ela tem um pouco... Eu gosto, cara, eu gosto. Ela tem uns arranjinhos bonitinhos, um pouco cantando bem, então eu acho bacana. Mas não é muito das minhas favoritas. Uma coisa que eu gosto nela é esse vocal impostado que o Paul emprega em algumas frases, sabe? Que ele faz, e ele faz isso muito durante a carreira, né? Ele acaba diferenciando um pouco na música quando ele sai digamos, da voz comum, ele traz isso aqui, ele mostra que ele tem um pouco mais de capacidade vocal para não ficar sempre na mesma coisa. E aí, até uma observação que eu coloquei é que quando ele faz isso, parece que ele quer te chamar a atenção e você acaba prestando atenção mesmo nele. Porque ele tá num clima que daqui a pouco é como se ele puxasse você. Opa, peraí, o que aconteceu? O que eu perdi aqui, né? E isso é uma coisa que eu acho que é legal, essa mudança. Aqui, como eu falei, você sai de uma música mais calma para uma música com um pouco mais de coisas e aí ela te chama de novo para dentro do disco. Agora é uma próxima que acho que é a mais conhecida de todos, né? In My Life. Foi escrita principalmente pelo próprio John e começou como esse conjunto de memórias nostálgicas de Liverpool. E segundo o próprio John, ele falava que essa foi a primeira composição importante para ele, né? Ele fala isso. Porque logo em seguida veio Strawberry Fields, né? Outras músicas que são um pouco mais autobiográficas, um pouco mais nostálgicas, assim, pra ele e tal, né? Cara, vou dizer que essa pra mim é a melhor música do disco, eu acho. Acho que é a melhor. Tem o teclado do George Martin, inclusive, né? Música que já foi gravado não sei quantas 300 vezes, né? Aí ele sabe muito bem disso. Mas enfim, é uma música bonitinha, uma música com uma letra bonita também. Não é uma música romântica, assim, é uma música um pouco realmente nostálgica, de lembrança. Você tá falando que tem uma parte ali, beleza e tal, mas é uma música realmente uma pessoa lembrando o passado, enfim, algo bem bonito. Eu acho uma música boa, maravilhosa, pra mim é melhor. Um detalhe é que a gente não tem músicas grandes, né? São músicas pequenas, ali, 2 minutos e pouquinho, na maioria das vezes, né? In My Life é uma delícia de música, cara. Ela é tão gostosa, ela é tão cadenciada, é quase como se ele estivesse fazendo uma declamação, né? Não é aquela coisa forçada, é bem, bem suave mesmo. E assim, cara, como eu falei lá em Girl, né? O John Lennon, ele tem baladas muito melhores. In My Life é um grande exemplo disso, né? Não à toa ela fez o sucesso que fez, é conhecida, é regravada por muitos. E aqui eu vou contigo, cara. Pra mim, eu acho que é a melhor música do disco. Agora indo pra próxima, já agitada. Wait. Fala o que você tem a dizer. Bom, quando, né, eu vou ficar repetindo, porque como eu falei, cara, falar de Beatles não é tão simples quanto parece, e aí estudando esse disco eu percebi que eu achava que sabia alguma coisa, né? Mas assim, quando o John e o Paul resolvem trabalhar juntos, acontece mágica, né? E eu acho que aqui é um caso disso, assim, ela assim, o Wait não é uma música extraordinária, né? Como a gente falou, ela é uma sobra ali do Help,
mas você fica ali vidrado nos dois cantando. Você fica, tipo, né, é engraçado assim, nós estamos já há muitos anos do pós-morte do John, e eu fico imaginando como seriam os dois hoje cantando juntos. Aí só vê apenas no John Telão lá, com toda a Garfield, o povo mais velho, é só isso. Ou ali no clipe de Now and Then com inteligência artificial. Né? Exatamente, enfim, né? Mas é uma música que eu gosto, cara. Essa aí é uma das minhas favoritas, pra dizer. Essa eu gosto, cara. Eu gosto de ouvir ela de vez em quando, uma música... Por mais que ela seja um pouco esquecida, mas eu acho bacana. A dueto dos dois ali, então eu acho bacana. Agora, indo pra próxima. If I Needed Someone. Por isso que eu falei, essa aí eu acho bem melhor que Take For Yourself. Acho bem bonitinha, cara. Ela foi inspirada no The Byrds, né? Diz isso, né? Que era uma outra banda na época, dos anos 60. Cara, eu acho bem bonita. Eu acho uma das melhores músicas do George, na minha opinião, nos Beatles. Então, essa eu acho bem melhor que Take For Yourself, vou dizer. Bom, If I Need Someone, como, né, eu disse, o George, ele soa diferente do que o Paul e o John faz no disco. E aí, essa música acaba também me chamando a atenção por conta disso, né? Ele pode não aparecer muito, mas quando ele aparece, ele faz algo que é mais a cara dele do que o Paul e o John, né? Por mais que ele seja, vamos brincar aqui, o monge do grupo, né? O cara das influências indianas, das músicas mais voltadas pro interior, né? Mas ele nunca vai repetir a fórmula da dupla de compositores principais, e aí ele acaba se destacando por conta disso. Para mim, assim, ele acaba justamente por ser diferente, e aqui não é um diferente no sentido de oposto ou de inferior, ele é diferente, é um estilo próprio ali que ele tem, e que para mim agrega, e ouvindo esse disco acabou chamando um pouco mais a minha atenção justamente por isso. É como, não que seja tudo igual, mas assim, é como se você estivesse ali numa média de músicas e alguma coisa aqui tá diferente do, né, será que essa música é daqui mesmo? E aí você acaba prestando atenção nisso. Agora, indo pra última, que aí eu vou ter que dizer, né? Pelo amor de Deus. Run for Your Life. Vou dizer, pra mim é a pior música do disco, na minha opinião. Essa é a pior. Que isso? É a pior. Você tá revoltado com quem? Que raiva é essa nessa coração? Gente do céu, peraí que eu tô coçando a cabeça aqui. Como assim? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. O que eu perdi? O que aconteceu? Que disco que você tá ouvindo? Então, a gente não ouviu o mesmo disco? Não é possível, cara. Eu acho essa música assim... Cara, não parece que é desse disco, cara, quando eu escuto, cara, parece que é uma faixa bônus, entendeu? Eu vou concordar, ela não parece que é desse disco. Pra mim, ela parece como músicas lá do princípio da carreira dos Beatles. Então, além disso, sabe, e sem contar a letra que... I read to see you dead, but you see another man. Pelo amor de Deus, né, cara? Você prefere ver a mulher morta do que... Cara, então assim... Nem preciso falar muito, né? Que, curiosamente, foi a primeira música a ser gravada do disco. E o próprio Lennon renegou essa música lá anos de antes. Ele falou que pra ele foi a pior música dos Beatles, enfim. Mas isso aí foi anos depois. O Lennon gostava de algumas coisas polêmicas, né? Ele pode renegar o quanto ele quiser, mas às vezes quando ele gostava de dar uma cutucada, de falar umas coisas que ele ia se arrepender, né? O Lennon de 65 é diferente, por exemplo, do Lennon de Imagine, que é 71. Exatamente, é aquela coisa da adolescência, né? A fase jovem, onde você faz um monte de merda e tá tudo certo, e quando você é adulto, você olha e fala assim, cara, não acredito que eu fiz isso, mas agora também não tem como apagar, né? Pois é. Mas eu vou dizer pra você assim, pra mim, como ela soa uma música bem simples,
ela me remete muito a essa questão da fase inicial dos Beatles, de músicas mais não vou dizer que elas são menos trabalhadas, porque quem sou eu, né? Eu não entendo tanto para poder dizer se ela é mais trabalhada ou não. Mas ela me soa como músicas mais simples, mais diretas. E, cara, eu acho que fecha bem o disco. Sinceramente, eu, diferente de você, não acho que seja uma música ruim, não. Michel é melhor do que essa daqui. Não vou nem comparar. Vou ser bem sincero, assim, eu não vou comparar se é melhor ou não é, provavelmente seja, com certeza, até pela questão de que Michel é uma música que todo mundo não, mas assim, muita gente conhece, vez ou outra o próprio Paul McCartney ainda canta ela, né? E que provavelmente ninguém lembra de Run for Your Life sem escutar. Mas, assim, o que eu quis dizer é, nesse momento, para mim, é uma música que eu tô um pouco cansado de ouvir. Talvez se eu der um tempinho para ela e vá ouvir mais para frente, eu consiga escutar de mais bom grado. Então, considerações finais agora do disco. Para mim, é um dos grandes discos dos Beatles, é o começo ali, né, da fase da maturidade deles, né? Da mudança de estilo ali deles. E também do fim da fase né? O fim da fase inocente, digamos assim, na fase mais adolescente assim, dos Beatles, para uma fase mais séria, né? Mais adulta, né? Daria pra dizer assim, né? Com exceção de algumas fases, que é o What Goes On e Rough Your Life, que aí eu não gosto mesmo, de resto eu acho um disco bom. Então, maravilhoso, um disco que eu recomendaria para quem fosse ouvir. Então, nota 4,5. Tá bom? 4,5 ali, tá de bom. Tá ótimo. Eu vou falar um pouquinho diferente, tá? Para mim, por ser um disco de transição, ele não chega a ser um destaque. Como eu falei, não, os meus preferidos são o Help e o Revolver. Eu acredito que tenha outros discos que eu colocaria na frente do Rubber Soul, mas não dizendo que seja um disco ruim de maneira alguma, né? Ele tem músicas com propostas bem interessantes, tem mudanças, como eu falei, quando eles trabalham em conjunto, fica grandioso, assim, é mágico, né? Mas eu daria um 3,8 pro disco. Mesma nota do Pantera, né, que eu fui ver, né? Não sei, minha memória não me permite tanto. Pior que a minha memória tá um pouco ruim também, aí eu nem posso dizer muito, mas enfim. Pode ser uma coincidência ali, mas assim, não vou dizer, não é um disco abaixo, mas também não é um disco, até pensei em dar um 4 e tal, mas eu acho que eu vou tirar um pouquinho, fica num 3,8 ali, acho que tá de bom tamanho. Porque realmente tem algumas coisas que eu acho que não, para mim não se destacam tanto. Enfim. Mas é isso, já finalizando esse episódio. Antes de mais nada, se inscreve nesse canal, ativar o sininho para receber as notificações, dar o like, né? Se inscrever, enfim. E também compartilhar para seus amigos de bitomaníacos, que provavelmente alguns que são radicais vão ficar putos, vão ficar nervosos, dependendo de como que é, né? Porque tem bitomaníaco que é chato pra cá. Eu vou ser xingado horrores, tenho certeza. Eu vou ser xingado talvez algumas coisas, mas enfim, eu não vou falar muito. Na verdade, já vai parar já na parte de Come Together, já, entendeu? Já vai pegar só esse trecho e botar em campanha contra, entendeu? Então, segue o Instagram do canal, né? @podcastpoddiscos. Também, quem for ouvir no Spotify, avalie de 1 a 5, de quanto que eles merecem, enfim, é isso. Também, segue nas plataformas aí, além do Spotify também. E, quem quiser entrar no grupo de WhatsApp, também pode entrar para bater papo, tá de boa. E é isso, Gleison se despede aí do pessoal, aí fala um pouco mais aí, é isso. Bom, vamos lá então. Primeiro de tudo, agradecer, né, por estar aqui mais uma vez e falando sobre Beatles, que é uma banda que
cara, é o alicerce para muito do que a gente conheceu de música depois, né? Vale ressaltar, como eu sempre digo, aqui é uma questão de opinião e gosto pessoal, não longe de querer ser dono da verdade, então, assim, é natural que, às vezes, alguma coisa que me agrade ou agrade o Jorge não vai agradar os outros, e tudo bem, né? A gente está aqui justamente para isso, para poder falar um pouquinho e saber a opinião dos outros, concordando ou discordando. Como eu sempre falo, assim, eu não tenho conhecimento técnico para dizer se é isso ou se não é, e longe de mim querer dizer se algo é bom ou é ruim. É mais a questão do se eu gosto ou não gosto, né? E, gente, obrigado por acompanhar a gente em mais um episódio. Vou me despedindo aqui e vou sair do jeito que eu entrei, né? She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Abraço, galera. Valeu. Ok, porque deveria ter saído assim, enfim, vamos lá. Então, agradeço, Gleice, por estar aqui, né? Assim como todo mundo, quem assistiu até o final, quem tá acompanhando até agora, tá? É isso, né? Quero ver os comentários desse vídeo, como que vai ser, né? De Pito Manico reclamando, enfim, né? Mas, quem gostar e quiser, avisa aí, manda nos comentários que para cada episódio eu entro cantando uma música da banda em questão. Nossa senhora, isso não quero ajudar, cara. Puta merda. Ai, Jesus. Enfim. Então, é isso, pessoal. Valeu, Gleison. Valeu, pessoal que assistiu até o final. E até mais.